futebol não é para meninas. A expressão, tão preconceituosa como errada, acompanhou milhares e milhares de pessoas ao longo do seu crescimento e como que remeteu as raparigas à presunção de poderem praticar meia dúzia de desportos. O badminton, o ténis, o atletismo, o voleibol e, com pouco de sorte, o basquete. Mas os tempos vêm mudando de forma quase silenciosa, em resultado de algo que, por ser tão natural, foi escapando aos arautos da desigualdade. No mais variado tipo de modalidades, tudo o que as envolve tem a presença da mulher. Há as mães que levam os seus filhos e as suas filhas aos treinos. Há as mães que os apoiam nos jogos. E depois há as jogadoras, as treinadoras, as selecionadoras, as massagistas, as preparadoras físicas, as delegadas, as árbitras, as diretoras, as presidentes, as jornalistas, as formadoras, as psicólogas, as nutricionistas e, claro, as adeptas. O crescimento do número de mulheres fãs e sócias tem a ver não só com a cada vez menor desigualdade salarial e com o aumento do nível de escolaridade, mas também com o crescimento do empowerment da mulher na sociedade e, consequentemente, com a quebra de alguns tabus. Na Premier League, por exemplo, uma pesquisa bastante recente tentou perceber junto às mulheres o que poderia levá-las a frequentar ainda mais o estádio e a acompanhar ainda mais as suas equipas. Como resposta, tivemos preocupações exatamente idênticas às dos homens. A diminuição do valor dos bilhetes, a redução dos custos com deslocações e os horários dos jogos. Para passarmos da teoria à prática, temos de enfrentar a questão das mulheres em três vertentes. A vertente desportiva, a valorização da mulher enquanto sócia e a mulher e a família como parte fundamental de um dia de Sporting. A vertente desportiva é vital para que nos afirmemos como uma potência desportiva mundial. Não será por acaso que números recentes apontam para um crescimento na ordem dos 20% por ano no público que assiste ao futebol feminino, sendo uma modalidade com um dos maiores crescimentos à escala global, algo que ficou bem patente no último campeonato do mundo. Existem mais mulheres interessadas em futebol feminino do que no futebol masculino, sendo que a maioria das mulheres interessadas são da classe A e B, com elevados estudos e poder económico. Existem também, cada vez mais, meninas a procurar o futebol como desporto de eleição, surgindo o Sporting como objeto de desejo dessas crianças. E desengane-se quem duvida que esse desejo não se estenda ao voleibol, ao atletismo, ao judo, ao hóquei em patins, ao rugby ou ao ténis de mesa. O Sporting tem na sua matriz esse papel de clube formador, inclusivo e eclético. Não podemos é viver da teoria, afastando as atletas femininas dos holofotes que incidem sobre os homens. Não podemos é querer ter os sócios e os adeptos a assistirem aos jogos ou a acompanharem a vida destas equipas, quando pouco ou nada fazemos para divulgá-los e deixamos os protagonistas constantemente na sombra. Chegamos ao incrível de ter uma equipa feminina de rugby que é campeã ibérica e que para a maioria dos sócios não existe. A equipa feminina de futebol tem que jogar no José Alvalade, sempre que possível, tal como as equipas femininas das modalidades de pavilhão devem jogar no João Rocha. E parte do clube criar mecanismos que permitam aos adeptos marcarem presença num jogo de rugby ou numa prova de atletismo. A comunicação tem que ser reajustada, pois já não existe nada que justifique a página oficial do Sporting Clube de Portugal ser a página do futebol masculino, que vai partilhando o que as páginas das modalidades vão publicando. Tal como é inaceitável que o anúncio de um dia de Sporting, nas redes sociais, na Sporting TV ou via newsletter, ignore a existência de diversos jogos das equipas femininas. É precisamente o ecletismo e a grandeza das conquistas nas modalidades que nos torna únicos em Portugal e no mundo. Atualmente estão disponíveis uma de 4 opções para novos sócios do Sporting Clube Portugal: sócio de categoria A, sócio de categoria B, sócio juvenil e sócio infantil. O que propomos é a criação do cartão de sócio Família Sportinguista, capaz de reunir todos os membros do agregado familiar com o pagamento de uma cota única, mas mantendo o número individual de cada um.
Além da centralização do pagamento, a adesão a este cartão permitiria a compra de bilhetes, merchandising e gamebox a preço especial. Defendemos também a possibilidade de, a partir da página de sócio, adicionar novos sócios menores, com toda a gestão a poder ser feita através da conta do membro sénior, incluindo o pagamento de cotas, gestão de dados ou compra de bilhetes. Estas funcionalidades estariam igualmente disponíveis através da App Sporting, retirando a necessidade de deslocação ao centro de atendimento. Além de ser um motivo de orgulho para quem o tem, o cartão de sócio também deverá poder ser utilizado o maior número de vezes possível dentro e fora da esfera Sporting. Acreditamos que os diversos descontos resultantes das parcerias poderão ser oferecidos de forma mais direta aos sócios do Sporting. Para isso, propomos que o valor do desconto se converta em saldo na conta do sócio e, posteriormente, possa ser utilizado dentro do ecossistema leonino, em merchandising, bilhética, gamebox, cotas, visitas ao museu, compra de comidas no pavilhão, ao estádio ou outros serviços que venham a ser criados. O cartão de sócio funcionará como uma carteira virtual e, quando o seu crédito estiver prestes a expirar, os pontos convertem-se automaticamente no pagamento de cotas. Com isto, estaremos a ajudar o orçamento de várias famílias sportinguistas e a eliminar um dos fatores que provoca a suspensão do pagamento de cotas. Enquadrado neste novo programa de sócios, deverá existir a possibilidade de emprestar a Gamebox ou colocarmos o nosso lugar disponível para venda quando não nos é possível ir, revertendo parte da venda para a carteira virtual. O estádio e o pavilhão devem ser dois locais especialmente preparados a pensar no bem-estar das famílias. Ora, uma das preocupações das famílias ao preparar uma visita ao estádio ou ao pavilhão prende-se com a logística que isso implica, nomeadamente a alimentação. Quem se desloca ao pavilhão João Rocha ou ao estádio José de Alvalade tem disponíveis 3 opções de alimentação: alvaláxia, relotes, restauração tradicional na zona envolvente. O Sporting ganha 0 com qualquer uma delas. Como única opção dentro do estádio e do pavilhão, existem os chamados bares, pontos fixos com tempo de espera a roçar o ridículo, menus pouco apelativos e preços demasiado elevados. A colocação de vending machines com opções de snacks saudáveis será uma opção rápida e fácil de implementar, à medida que se procede à remodelação das estruturas de restauração existentes dentro do estádio e no perímetro que nos conduz ao pavilhão. As parcerias com marcas alimentares são um caminho imprescindível, tal como a implementação de novos pontos de venda móveis associados à marca Sporting. Já para não falar da possibilidade de encomendar comida através da app do Sporting, com o pedido a ser entregue diretamente no lugar em que está sentado. Esse será apenas um dos vários passos a dar para o implementar do total apoio às famílias durante os jogos. Por exemplo, quantos adeptos passariam a ir apoiar o Sporting se soubessem que tinham um local onde deixar os seus filhos em segurança? Quantos adeptos faziam dessa Kids Zone Sporting um local para celebrar as festas de aniversário dos pequenos leões e leoas? A ideia de cidade desportiva tem que ir muito além do que transparece do nome. Tem que oferecer aos sportinguistas e à comunidade um local onde se vivam experiências várias vezes por ano. Das zonas de gaming à realidade virtual capaz de fazer-nos viajar e estar presente nos mais emblemáticos momentos da história do Sporting. Da criação de um verdadeiro passeio das estrelas à possibilidade de interagir com vários atletas, da animação em redor do estádio à rentabilização do pavilhão, como palco de espetáculos culturais e para toda a família. A experiência completa-se com a existência de uma loja verde que seja realmente transversal, com produtos pensados de raiz para crianças, jovens, mulheres, homens e famílias e com várias lojas pop-up no interior do estádio e do pavilhão. Estamos certos que este é o caminho para tornar o Sporting no centro do desporto em Portugal e num ponto de visita obrigatório para as famílias que, além do desporto, gostam da vida saudável e do convívio entre sportinguistas. Estamos certos que este é o caminho para um clube inclusivo, moderno, amigo das famílias e capaz de contrariar a máxima que isto ou aquilo não é para meninas.